O tema da mensagem: o amadurecimento para as conquistas. O Senhor tem tratado conosco a respeito de crescimento, a respeito de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Amém? Já há vários cultos, o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra esta questão que a igreja necessita crescer, a igreja necessita prosseguir para a perfeição. Amém? E nós vamos prosseguir. Amém? Diz em Efésios, eu acho que está chovendo aqui. Se goteirar na minha cabeça aqui. Eu estou escutando uns pingos aqui. Está escutando, minha diaconisa Gra? Tomara a Deus que não. Vamos lá, Efésios 1, versículos 3 a 6. Abra a tua Bíblia comigo. Efésios 1, versículos 3 ao 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Então, vou ler novamente o texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, o único e verdadeiro Deus, soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ao teu nome, Senhor, nós clamamos. Ao teu nome, Senhor Jesus, nós oramos, porque sabemos que em ti está todo o poder. Tu és o Deus que nos chamou
Tu és o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestinou para louvor da glória de sua graça. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, os Teus ensinamentos e crescermos por eles, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Jesus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Jesus, pela paz, Senhor, que reina em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pela certeza e pela convicção de que o banquete está preparado a nosso favor e todos nós seremos alimentados por Ti nesta noite. Pai amado e bendito, com toda a humildade, temor e santo tremor, eu lhe peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use os meus lábios para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, Senhor, para edificar a Tua igreja na Tua vontade e no Teu querer. E que haja, Senhor, mudanças, que haja transformação, que haja poder, que haja milagres, que haja maravilhas, Pai, para louvor e glória de Teu santo nome. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus nosso Senhor toda a glória, igreja. Aleluia. Obrigado, amado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha querida e amada esposa, pastora Daniele. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos amados, amados de Deus, amados meus, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra. Povo que é propriedade exclusiva de Deus. Homens e mulheres salvos e salvos para sempre. Homens e mulheres que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar. Aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo nesta terra. Aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Jesus e o seguir. Aqueles que são chamados pelo Senhor de pedras vivas. Aqueles que são o bom perfume de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo nesta terra. Ministros da nova e eterna aliança. O Senhor é quem nos escolheu. E por isso, antes de adentrarmos a mensagem, eu quero aqui, mais uma vez, engrandecê-lo. Eu quero, mais uma vez, dar glórias a este Deus que nos escolheu. Então, a Jesus, este é o nome que está acima de todo nome. Seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ele pertence o domínio, todo poder, toda majestade, toda a glória. Este Deus de obras extraordinárias, este Deus de grandes feitos, que é todo poderoso, o grande eu sou, o Deus maravilhoso que é conselheiro, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que habita em nós pelo Teu Santo Espírito, aquele que nos salvou e nos transportou do império das trevas para o Seu reino de amor. O Senhor nos tem abençoado, igreja. Amém? O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Nós fomos escolhidos para viver as bênçãos de Deus. Diga isso, eu fui escolhido. Diga com toda a sua convicção, meu amado. Diga, eu fui escolhido para viver as bênçãos de Deus. Amém. Eu preciso crer. Eu preciso amadurecer isso na minha mente. Que o Senhor me escolheu para viver as suas promessas. Sermos de fato o seu povo.
o povo escolhido e separado por Ele para sermos santos e irrepreensíveis. Então, em amor nos predestinou para Ele. E nós estamos em uma trajetória de conquistas. E para os que entendem isso, os que foram chamados para viver de tal forma, entender a graça, amado, entender as bênçãos, entender que as bênçãos estão liberadas, entender que devem viver a santidade e de modo irrepreensível. Para estes, grandes coisas virão à luz. E eu creio que algo grande está para acontecer nas nossas vidas. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, ele entendeu o chamado. Quando Abraão disse: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão entendeu isso perfeitamente. E ele aprendeu a andar com Deus. E em tudo, Abraão foi muito abençoado. Esta promessa está sobre a nossa vida. Nós podemos perceber que Deus está nos fazendo subir a montanha. Lembra da profecia do dia 31? Amém? Que o nosso apóstolo mostrou uma montanha, vários subindo. O Senhor está nos fazendo subir esta montanha. Para quê? Para chegarmos ao topo. Ele está nos concedendo coisas novas. Ele está nos levando a outro nível. Nós entramos em um tempo de crescimento e amadurecimento, levados ao aperfeiçoamento, e ainda este ano, como nos disse o Senhor no culto passado, próximo passado, milagres, maravilhas, realizações, mudanças, sonhos se materializando, muitos frutos para Deus irão acontecer ainda este ano. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não importa a situação, não importa se é um deserto, não importa se é uma situação que para você não exista solução. Deus diz: eu vou fazer coisa nova. Eu vou colocar um caminho neste deserto, aleluia. Eu vou colocar rios no ermo. Então nós podemos perceber e crer que, de fato, coisas novas estão saindo à luz em nossa vida. Mas, pastor, ainda este ano? Talvez alguns possam perguntar isso. Alguns possam indagar: faltam 3 meses para acabar o ano de 2020? Amados, para Deus, 3 meses é mais do que suficiente. Para Deus mudar a minha, a tua história, Deus não precisa de 3 meses. 3 meses é mais do que o Senhor precisa para mudar uma situação. É dele o querer, é dele o realizar. O nosso Deus é o Deus de milagres. É o Deus dos impossíveis. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O Senhor nos orienta, o Senhor nos guia para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Ele. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor, a palavra diz que eu devo seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor agir na sua vida. Então, para que eu veja Deus agir na minha vida, eu preciso seguir a paz com todos e a santificação. Muitas pessoas recebem as promessas de Deus, as profecias,
e somente esperando que elas se cumpram em suas vidas. Simplesmente sem nenhuma mudança de comportamento, sem nenhuma submissão aos princípios de Deus. Então, o que é necessário entender? Que na vida dessas pessoas nada vai acontecer. Porque as promessas do Senhor são para aqueles que creem. Não, mas eu creio. Então, se crê, muda o comportamento. Se crê, muda pensamento. Se crê, muda a atitude. Se crê, a vida é mudada, porque passa a ser uma nova criatura. Então, aquele que não muda, amado, ele não crê. Ele pode até dizer que não, eu creio. Eu creio que Deus tem algo para mim. Creio que Deus tem algo grande para mim. Creio que Deus vai mudar a minha história. Mas as atitudes mostram que ele não crê. Porque ele continua na mesma vida carnal, com o mesmo pensamento carnal, na mesma vaidade dos seus pensamentos, com o coração endurecido, embrutecido, com uma insensibilidade à palavra, não seguindo a paz com todos, pelo contrário, arrumando encrenca, desculpa aqui a expressão, encrenca e confusão com todos, e muito menos a vida de santificação. Então, para esses, não há possibilidade das conquistas aparecerem nas suas vidas. Não vai aparecer. Por quê? Deus tem princípios. Então, para conquistar, é necessário vida santa. Para conquistar aquilo que Deus tem para ser conquistado, é necessário vida santa. É necessário santificação, é necessário uma vida reta. Em Efésios 4, 17 a 20 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Que gentios são esses? Não somos nós, gentios que creem em Cristo. São os gentios que não creem em Cristo. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem não crê em Cristo, mano, quem não crê na palavra, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A graça nos alcançou e arrancou as escamas de nossos olhos. Agora, eu não posso viver de forma insensível à palavra. Eu não posso viver agora com dureza de coração. Eu tenho que viver conforme eu tenho aprendido de Cristo. Então, o cristão, amado, ele não deve viver com um pé na igreja e um pé no mundo. A vida cristã é uma vida na igreja. É uma vida em Cristo. Porque o cristão é aquele que foi tirado do mundo para viver com Cristo. Então, o cristão ele é separado por Deus para viver a vida da fé. E esta vida da fé tem que ser vivida com o quê? Com integridade. E isso não é nada demais. Isso é o natural de uma vida cristã. Uma vida de integridade. Então nós não podemos, nos intitular cristãos e procedermos como um profano, como um descrente. Porque o evangelho hoje, ele é escândalo para muitos. Ele é motivo, às vezes, de piada. Por causa de maus testemunhos de crentes. Que se intitulam crentes, mas não vivem como crentes. Vivem como um descrente, vivem como um profano. Sai, compra e não paga. Na rua, no trabalho, sei lá onde está,
falar mal de outros. Isso não é uma vida cristã. Mente. Usa mentiras e fica numa vida de mentiras, porque a partir do momento que você fala uma mentira, depois você tem que inventar outra para cobrir aquela que você inventou. Então, a pessoa ela vive uma vida de mentiras. Então, isso não é vida cristã. A vida cristã é uma vida pura, uma vida sincera, uma vida transparente, uma vida limpa. É uma vida limpa, onde não há impurezas. Amém? Não há impurezas. Então, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso pensar, sabe, o nosso agir, o nosso tratamento com as outras pessoas, na graça de Deus tudo se faz novo. Porque a graça nos ensina a tratar bem as pessoas, a sermos educados, não é? A sermos bons pagadores, não é? Honrarmos os nossos compromissos, darmos uma palavra e honrarmos a palavra que damos. Porque hoje em dia, amado, a maioria dos crentes dão uma palavra e não estão nem aí. Isso é muito triste. Então, nós temos um chamado para dar testemunho de Cristo nesta terra. Nós somos um povo chamados para sermos as verdadeiras testemunhas de Cristo. Então, Romanos 6, 22 a 23 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, aleluia, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, os que são um espírito com o Senhor estão libertos do pecado. São servos de Deus. Vivem a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida no pecado não é para as ovelhas de Jesus. Vida de pecado não é para quem é ovelha de Jesus. Amém? Porque a ovelha de Jesus ela já foi liberta de todo o pecado. Amém? 1 Coríntios 1, 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, olha, a igreja de Deus que está em Ipaussu, louvado seja o nosso Senhor, a Cristo vive, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Aleluia. Então, amado, há uma santidade da parte de Deus que ela é derramada sobre nós no momento da nossa reconciliação com o Senhor. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Neste momento em que nós confessamos Jesus, nós dizemos: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Quando eu confesso isso com os meus lábios e com o meu coração eu creio nisso, amado, nesse momento, o Senhor derrama sobre mim a sua santidade. Porque vem sobre mim o Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a habitar com o meu espírito. E existe o quê? Um processo de santificação diário que eu preciso aprender. Aprender a ser santo. Entende? A vida eterna, Deus nos garantiu, ponto. Jesus veio e nos deu vida eterna. Pelo seu sacrifício na cruz, amado, nós somos salvos. Receba isso para a tua vida e descanse o teu coração em Jesus. Ele te salvou. Mas, pastor, eu posso perder isso? Jamais. Jamais a salvação pode se perder. De uma ovelha que de fato crê que o sacrifício de Cristo foi por ela.
Então a ovelha que crê que o seu pastor deu a sua vida por ela, amado, está salvo. Está salvo. A salvação é por graça, e isso é graça. Não é merecimento. É por fé. Amém? Então, a vida eterna ele já me garantiu e te garantiu. Diga glória a Deus por isso. Agora, a vida santa, a vida de santidade, de santificação, é o nosso dever e nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios 6,11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós fomos santificados por Deus para viver uma vida que o honre, que o exalte. Então as pessoas precisam, amados, sabe, olhar para nós e ver Jesus. Olhar para nós e dizer, ali vai um crente. Ali vai, de fato, alguém que teme a Deus. Porque dizer, eu sou crente, é muito fácil. O difícil hoje é você encontrar um crente temente a Deus. Um crente que, de fato, obedeça a palavra, busque fazer aquilo que Deus manda. Isso é muito difícil nos dias de hoje, amado. Então, nós não devemos somente preservar o que nós já recebemos, mas sim multiplicar e nos aperfeiçoar, tendo o nosso comportamento moldado pela santidade e manifestando o fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Vamos lá recordar em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, isso é o fruto do Espírito. É o que um crente deve manifestar sempre. Então, mano, o contrário disso, o que é, pastor? As obras da carne. O que são as obras da carne? Vamos lá para Gálatas 5, 19 e 21. Vamos relembrar o que são as obras da carne, que é o que o crente não deve praticar. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, não herdarão o reino. O que isso quer dizer? Não herdarão as promessas, não terão paz, não viverão felizes. São salvos, porém com uma vida destruída. Porque o ladrão vem para quê, igreja? Roubar, matar e destruir. Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, o diabo faz o quê? Ele tenta colocar essa obra da carne nos crentes. Porque aí, por estas obras da carne, ele rouba, mata e destrói a vida dos crentes. Amém? Então, quando nós mortificamos a nossa carne para viver no Espírito, então nós temos vida e vida em abundância. Em 2 Coríntios 7, 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, olha, amados, são mais de 7.000 promessas da parte de Deus para mim e para a tua vida. E a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, é agradável e perfeita. Amém? Então, nós estamos dentro deste plano perfeito de Deus. Então, tendo tais promessas, temos que fazer o que agora? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade
no temor de Deus. Pastor, impureza tanto da carne como do espírito? Como assim? O que é a impureza do espírito? Sabe o que é, amado? São as falsas doutrinas. As doutrinas de demônios. As religiões contrárias à verdade bíblica. Então, isto é a impureza do espírito. Então, Deus não aprova nenhum tipo de doutrina que fuja à sã doutrina. Aquilo que está revelado nas 14 cartas do apóstolo Paulo. O que foge dos ensinamentos que estão nas 14 epístolas de Paulo é uma falsa doutrina. É um ensinamento de demônios, é ensinamento de homens. Por exemplo, eu vou aqui citar um exemplo bem rápido, na questão até dos crentes. Porque eu não vou entrar em outras religiões, mas você sabe que as outras religiões também, não é, são falsos ensinamentos. Mas, por exemplo, na questão de crentes. Tem muito crente, amado, que se você entra no perfil, na rede social, vai estar lá, signo, Câncer, Sagitário, Gêmeos, Áries, Touro. Amado, crente não tem signo. Crente não tem signo, não entra nessa linha de zodíaco. Estão entendendo? Crente não segue horóscopo. Ai, deixa eu escutar o meu horóscopo para hoje, do meu signo. Amado, isso é impureza. Estão entendendo? Isso é impureza do espírito, que tem que purificar, tem que se limpar. Então, 2 Timóteo 2,21 diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, aleluia, estando preparado para toda boa obra. Amado, que coisa linda que Paulo diz a Timóteo. Eu quero ler de novo. Olha, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar tanto da carne como do espírito, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o possuidor? Jesus, o Espírito Santo, estando preparado para toda boa obra. Olha que lindo isso, igreja. Então, as impurezas, tanto carnais como espirituais, o que elas fazem? Elas afastam as manifestações de Deus na vida de alguém. Quando há impureza, o espírito se apaga. Entende? Efésios 4,14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, nós estudamos isso aqui, a artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós sabemos que a maioria das igrejas aí fora são conduzidas pela artimanha dos homens e pela astúcia, por astúcia, com que induzem ao erro. Então, os adultos, espiritualmente falando, amado, eles aperfeiçoam a sua santidade no temor do Senhor. Porque eles não são mais meninos agitados de um lado para o outro. Eles conhecem a verdade os libertou, as escamas dos olhos foram tiradas e eles seguem a verdade que os alcançou. Então não há uma necessidade de se ficar procurando algo, porque já foi encontrado. O caminho já foi encontrado. Já foram colocados no caminho pelo seu Senhor. Em 2 Coríntios 7,1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, como nós lemos, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma vida sem temor, pastor? Uma vida sem temor é ruína. Então nós precisamos nos lembrar todos os dias quem de fato nós somos. Você precisa se lembrar todos os dias quem você é diante do teu Criador. 1 Coríntios 6, 17 a 20 diz: mas aquele que se une ao Senhor, o que ele é, a igreja? É um espírito com ele. Então o que você é? Você é um espírito com Deus. Olha, verdade, verdade, mas está escrito. Se você recebeu Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, isso é o que você é. Diga, eu sou um espírito com Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Entende isso? Entende? Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, amado. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A graça nos ensina a sermos santos. A graça nos aperfeiçoa no temor de Deus. Olha, amado, ser santo não é fazer aí jejum de 21 dias. Ser santo não é ir num rio, numa piscina para ser batizado. Ser santo, amado, não é ralar o joelho no chão, orando por 2, 3 horas seguidas. Isso não é ser santo. Ser santo é viver a palavra. Ser santo é obedecer o que Deus manda. Isso é ser santo. Isso agrada a Deus. Deus se agrada com obediência. Deus não se agrada com sacrifício. Então, a graça nos ensina isso. Nos faz entender que o sacrifício perfeito foi o dele. E não precisa ser completado. Não precisa ser colocado alguma coisa para que o sacrifício se torne perfeito. Não, o sacrifício foi perfeito. A obra foi consumada. Ele terminou. Ele começou e terminou e disse: está consumado. Está consumado. Aleluia! Ele colocou o fim à lei naquela cruz. Por isso a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós cremos que aquele sacrifício foi por nós. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua, e Ele tomou em nosso favor. Ele pagou. Ele pagou a nossa dívida. Em 2 Coríntios 1,12 diz: porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, olha, amado, com santidade e sinceridade. Essa é a nossa glória. Esse é o testemunho, sabe, da nossa consciência. Poder deitar mais um dia para descansar, para dormir e dizer: mais um dia eu venci pelo poder de Cristo que habita em mim. Mais um dia eu venci o pecado. Mais um dia eu venci o mal. Mais um dia eu venci aquilo que me rodeia e que me tenta
Mais um dia. Esse, amado, isso é a nossa glória. Poder dizer isso, ter esse testemunho da nossa consciência. E é pelo poder no quê? Na sabedoria humana? Não, na graça divina que nos alcançou. Então a igreja, ela não pode andar, ela não pode estar firmada na sabedoria humana. E sim, na graça de Deus, onde o fundamento é Cristo. Com todo o respeito, amado, eu digo que coaching, é assim que se diz? Coaching. É muito bom para treinamento de empresas. Mas não para a igreja de Deus. Na igreja de Deus não pode existir sabedoria humana. Não pode. Em 2 Coríntios 10, 3-6 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, as minhas lutas, eu não posso pegar, amado, o ensinamento de coaching para lutar as minhas lutas. Eu não posso pegar o ensinamento de sabedoria humana para lutar as minhas lutas que não são carnais. E sim espirituais. Olha lá, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amado, versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É nosso dever, é nossa responsabilidade destruir mentiras que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós temos que dar testemunho de uma vida conduzida em obediência a Cristo. Então nós fomos escolhidos para juntos lutarmos pela fé evangélica. E nós viveremos em obediência. Nós viveremos em santidade. Porque é o que a palavra manda. Não é uma opção. Eu vou ver se eu vou ser santo. Você é ovelha ou você é o quê? Diga, eu sou ovelha. Diga, eu sou ovelha. Então sede santo. Mas por quê, pastor? Porque está escrito, 1 de Pedro 1, 14-16. Como filhos da obediência, ovelha é isso, filho da obediência. Não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, aleluia, aleluia. Versículo 16, onde está? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Não é uma escolha. Não é uma opção. É um mandamento. Sede santos. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz para ele, sede santo. Sede santo. Sede santa. Amém? Sede santa. Amados, santos não são aqueles da Igreja Católica. Santos somos nós. Sou eu e você, que teme a Deus, que anda na palavra do Senhor. Aqueles que viveram, né, na palavra do Senhor e que hoje estão lá na Igreja Católica como deuses, eles também foram santos de Deus. Mas santo não é o que a Igreja Católica fez com esses personagens. Santo é Jesus. Ele é o santo dos santos. Ele é o santo dos santos. Amém?
Agora você quer aplaudi-lo mais uma vez? Pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Aleluia. Josué 24, 14 e 15 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué chega para o povo e diz assim: olha, veja o que vocês querem. Decidam. 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 O que vocês querem? Eu aconselho vocês a servirem ao Senhor. Temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deita fora as impurezas, tanto carnais como espirituais. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, então escolha hoje a quem servais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aquele que tem essa, sabe, esta decisão firme, sabe, esta opinião, essa firmeza, amado, ele vê conquista na sua vida. Deus o honra. Deus o honra. Por isso Josué foi honrado por Deus. Porque ele teve uma postura firme diante de todos. Ele não quis saber. Ele falou: e aí, nós vamos servir a Deus ou não? Então, nós vamos continuar na igreja ou não? Então, como é que é? Como é que é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, eu não quero nem saber. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É coisa linda, igreja. Estão entendendo? Amém? O Senhor tem nos dado uma terra. E nessa terra é para mim e você conquistar. O Senhor nos fez chegar nesta terra. E agora nós devemos conquistar pela fé. Conquista sentimental, conquista emocional, conquista conjugal, conquista familiar, conquista ministerial, conquista de santidade, conquista profissional, conquista financeira. Deus tem conquistas para cada um de nós, igreja. E não há conquistas como a vida de erros. Mas com santidade há muitas conquistas. O Salmo 37, versículo 18 e 19, estamos indo para a reta final da mensagem. Diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Receba para a tua vida, amado. Receba. Porque o Senhor conhece os teus dias. Tua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados os dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O Salmo 16, versículo 3 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis,
Tá vendo? Tem que ser notável. Tem que ser notável. Não ligo para o que vão falar de mim. Não devo nada para ninguém. Né? Tem muita gente assim, que fale de mim. Não devo nada para ninguém. Quem paga minhas contas? Então, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, não dessa forma. São notáveis por quê? Porque temem a Deus. São notáveis por quê? Porque obedecem a palavra. São notáveis por quê? Porque manifestam o fruto do Espírito. E aí? Nos quais tenho todo o meu prazer. Olha que lindo, igreja. Quanto aos santos que há na terra, que há na Cristo Vive e Pau Sul, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem prazer na santidade. O Senhor tem prazer na vida de santificação. Então, eu vou terminar lhe dando um conselho. Você sabe que eu te amo. Amém? Eu amo você em Cristo Jesus. Como teu pastor, eu te amo. E eu quero lhe ver bem. Eu sempre digo isso, amado. As minhas orações é pelo teu bem. Então, eu não sou aqui hipócrita de dizer que eu quero ver você bem e não orar por isso. Eu oro pelo teu bem, então por isso eu digo, eu quero lhe ver bem. Eu quero lhe ver com uma vida abundante, eu quero lhe ver feliz. Eu quero lhe ver, sabe, ver você vivendo a plenitude da graça de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, como pastor que te ama, eu quero lhe dar um conselho. Mortifique a sua carne. Continue na obediência e na fidelidade ao Senhor. Não se afaste da igreja. Seja frequente nos cultos. Tenha disciplina na sua vida espiritual. E multiplique para Deus. Multiplique. Frutifique muito para Deus. E conquiste. Em nome do Senhor. Que assim seja. Porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai das luzes, o nosso Senhor, o Deus que nos conquistou para também conquistarmos. Paizinho querido, em teu nome, Senhor, eu semeei a boa semente. Em teu nome, Jesus, eu anunciei as boas novas de grande alegria ao teu povo, Senhor, que se reúne diante de ti. E com temor, Senhor, eu lhe peço em oração pelo fruto desta boa semente que caiu em terra boa, que é o coração dos seus filhos. Que haja, Senhor, a manifestação do poder desta palavra, trazendo mudanças, trazendo transformação, trazendo o amadurecimento para as grandes conquistas, Senhor. Que os teus filhos vejam
diante dos seus olhos, Pai, as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, no que está escrito. Também creio, Pai, que os sinais seguirão os que creem. Creio, Senhor, que milagres acontecerão na vida daqueles que creem. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua verdade ela é confirmada por sinais e por maravilhas. E assim eu oro, para que haja estes sinais, para que haja, Senhor, estas maravilhas. Creio, Pai, que o Teu Espírito operou entre nós, enquanto Tu falavas ao nosso coração. Creio, Senhor, que milagres aconteceram, Jesus, em nosso favor, enquanto Tu falavas ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor, que Tu preparaste para nós. Obrigado por este banquete, no qual, Senhor, fomos servidos por Ti. Te damos graças, Jesus, por tudo, por todos os Teus benefícios, Senhor, concedidos a nós. E recebemos, com ações de graças, o Teu poder em nossas vidas, Pai, para louvor, honra e glória de Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém? E toda a igreja diga amém. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor!